Primeiro eu gostaria de mostrar essa camiseta. Eu usei por volta do início de 2018 e era referente a uma campanha da Missão Portas Abertas em favor das igrejas perseguidas na Índia. E até hoje ser cristão na Índia é muito arriscado. Você corre o risco de ser perseguido, uh, talvez preso ou até mesmo morto, justamente por ser fiel a Jesus Cristo. Então, ainda está dentro da janela 10 por 40 e é um dos vários países onde existe perseguição oficial contra os cristãos. É, então, é por isso que essa camiseta tem muito a ver com o assunto desse vídeo, que fala a respeito da batalha ou guerra espiritual que o Brasil está vivendo. Que, como já disse em vídeos anteriores, o Brasil está passando por um período de turbulência, um período de guerra no campo espiritual, porque o Brasil é um dos poucos países no mundo onde ainda existe liberdade religiosa plena, total e absoluta. Ou seja, você pode pertencer a qualquer religião e tem garantias constitucionais, tem garantias do Estado para exercer sua liberdade de culto, sua liberdade de expressão religiosa e, e essa liberdade está ameaçada por grupos que afirmam que o cristianismo é homofóbico, que o cristianismo é machista, que o cristianismo é isso, que o cristianismo é aquilo. Então é preciso que nós estejamos preparados, porque somente entende a profundidade, a gravidade desse assunto quem realmente entende o que se passa no mundo espiritual. É claro que muita gente pode achar que esse vídeo é paranoia pentecostal, que é fanatismo, mas é preciso que, para que você entenda o que realmente se passa, não somente no Brasil, mas no mundo todo, é preciso que se entender o que se passa no mundo espiritual. Existe um livro, se não me engano, do Frank Peretti, chamado Este Mundo Tenebroso, que é uma alegoria a respeito do, do que ocorre no campo espiritual, de como o conflito na esfera espiritual entre anjos e demônios interfere na vida das pessoas aqui na Terra. E tudo isso começou, obviamente, lá no céu, quando Lúcifer, no caso Satanás, se rebelou contra Deus, queria ser igual a Deus, conseguiu é, fazer com que um terço dos anjos se voltasse contra Deus. No fim, todos eles foram expulsos. E quando o diabo veio para esse mundo e Deus criou o mundo, o diabo já ele se disfarçou de serpente para enganar o ser humano e fazer o ser humano pecar. Ou seja, Deus já, no fundo já sabia que Satanás faria isso com o ser humano, para tentar destruir a criação dele, tentar estabelecer a ordem dele nesse mundo, como está lá relatado aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Ora, a serpente, no caso o diabo disfarçado, era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, abertos no mau sentido, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí depois o homem, Adão colocou culpa na Eva, Eva colocou culpa na serpente, no fim foi oferecido o primeiro cordeiro como sacrifício para cobrir a nudez de Adão e de Eva. O próprio Deus sacrificou esse cordeiro para que a pele do cordeiro servisse de vestimento para os dois.
Mas como é que começou todo esse negócio no céu? Existem alguns textos na Bíblia que falam sobre como o Lúcifer se rebelou contra Deus, conseguiu um terço dos anjos para ficar do lado dele, e um desses textos está lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 19. Aqui o profeta se refere ao rei de Tiro, só que está usando o rei de Tiro como se fosse uma tipologia do diabo, falando que o rei de Tiro estava agindo exatamente como agiu Lúcifer, antes mesmo que o mundo fosse criado. Diz assim o texto: estivesse no Éden, aqui falando de Lúcifer, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. No caso, o orgulho tomou conta dele. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecados. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer ao querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu-se a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais subsistirá. É claro que o inimigo, o diabo no caso, e seus anjos caídos, no caso, os demônios, continuam agindo em nossos dias numa guerra pela humanidade, para que o diabo e os demônios querem que nós seres humanos sejamos submissos a ele, para nos voltarmos, para formarmos parte do exército dele para guerrear contra Deus. Além do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento também tem o livro de Daniel, que fala sobre os acontecimentos dos últimos dias, o livro de Isaías, mas no livro de Daniel temos uma passagem em que Daniel ora a Deus esperando uma resposta. A resposta não vem, ele acaba ficando orando e jejuando por 21 dias, e o motivo disso está aqui no capítulo 10 do livro de Daniel, versículos 10 a 13. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. E aqui se crê que este é o anjo da Gabriel, que era o anjo mensageiro. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, que foi o tempo do jejum de Daniel. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, Gabriel desceu com a resposta de Deus logo no início, mas o príncipe dos reis da Pérsia, que no caso é uma legião de demônios, pelo que eu estou entendendo aqui, guerreou contra Gabriel, impedindo que ele levasse a resposta de Deus a Daniel. Aí Gabriel somente conseguiu descer para levar a mensagem de Daniel quando Miguel interferiu. E quando Miguel interveio e guerreou contra a legião de demônios que atrapalhava Gabriel, aí Gabriel desceu, levou a mensagem. Aí depois de levar a mensagem, Gabriel ainda voltaria para terminar a guerra, ajudar Miguel na guerra contra as hostes satânicas que estavam impedindo que Deus levasse a resposta para Daniel. Sobre, no caso, Miguel, eu falarei um pouco mais a respeito dele mais tarde. E agora, o que Jesus falou a respeito da guerra espiritual, da batalha espiritual? Pelo menos dois textos devem chamar nossa atenção. Um deles é de Mateus,
capítulo 26, versículo 41, quando Jesus já estava no Getsemane, prestes a ser preso para ser crucificado no dia seguinte. E ele falou o seguinte aos discípulos, quando ele estava naquela agonia, orando, suando sangue, ele falou o seguinte aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o que acontece? O ser humano é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. Se você acredita na tricotomia, sabe que o ser humano tem essas 3 visões: espírito, alma e corpo. E o corpo foi feito por Deus. O espírito veio de Deus e a alma surgiu a partir da união entre o corpo criado por Deus, a partir do pó da terra, e o espírito que vinha de Deus. Aí daí surgiu a alma. Aí no caso, quando o ser humano quando morre, o corpo se decompõe, volta para a terra e o espírito volta para Deus. E é por isso que nós temos saudade do céu, né? Aquele sentimento de saudade de um lugar onde nós nunca estivemos. E o que acontece? É um conflito entre a carne e o espírito, um conflito constante, sobre o qual também falarei mais adiante. E Jesus Cristo também, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26, fala sobre a necessidade de nós estarmos em constante vigilância, em constante busca a Deus, e se viemos a nos afastar de Deus, a pessoa muitas vezes quando é liberta, pessoa que não conhecia Cristo, quando é liberta e não recebe devido discipulado, não recebe devido acompanhamento, a pessoa não é tratada espiritualmente. E se ela tinha ali demônios antes, se ela tinha um espírito maligno antes, e não é devidamente acompanhada, não é devidamente restaurada, aí vem outros 7, vem 8 no caso, né? Ali, o demônio que estava na pessoa antes volta com outros 7. No caso, a pessoa passa a ficar com 8 demônios, pelo menos. Ou seja, a pessoa que é liberta de demônios e não recebe devido acompanhamento, não recebe devido discipulado, não é transformada, ela fica ainda pior do que estava antes, quando porque a pessoa, os demônios voltam ainda em maior número ainda, a pessoa fica ainda pior do que estava. Como diz aqui, Jesus mesmo disse aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 24 e 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. E entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. E como eu disse aqui, esse vídeo é para que aqueles que não entendem as coisas do espírito acharam que esse vídeo é fanatismo, que é paranoia, que é loucura. Mas o apóstolo Paulo já disse lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, você só consegue entender o que acontece no reino espiritual, no mundo espiritual, se você vive dirigido pelo Espírito Santo. Se você sua vida é movida pelo Espírito Santo, aí você consegue entender. É por isso que nós não devemos criticar certas coisas que aparecem nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais, porque se nós se nós nos escandalizamos com alguma coisa que acontece no meio pentecostal, é porque nossa vida ainda está cheia de carne, ainda estamos muito na carne e nossos olhos estão fechados espiritualmente, nós não compreendemos o que acontece no mundo espiritual. E quando nós falamos que é algo que nós vemos no meio pentecostal, que nos escandaliza, é do demônio, na verdade nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Então devemos tomar muito cuidado para não dizermos por aí que determinadas manifestações, determinados dons, manifestações de dons que nós vemos por aí é coisa do diabo, porque quando nós fazemos isso, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. E Deus também deu discernimento de espíritos para discernirmos o que é de Deus e o que não é.
É um dos dons do Espírito Santo. E na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12, fala a respeito da necessidade de nós nos revestirmos da armadura de Deus, porque por meio desse revestimento nós estamos protegidos contra as armadilhas do diabo. Lemos aqui o que está escrito em Efésios 6, de 10 a 12. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todos os ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso quer dizer o seguinte, que quando pessoas se levantam contra nós, nos perseguindo, nos ameaçando, nos torturando, nos matando, na verdade essas pessoas estão sendo movidas, esses não são nossos verdadeiros inimigos. Nosso verdadeiro inimigo é o diabo e os demônios. Esses são nossos verdadeiros inimigos. Nós devemos lutar contra eles e não contra pessoas. As armas que devemos usar são as armas espirituais, não as armas carnais. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9, nós encontramos também o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Aqui fala também da perseguição, da opressão sobre o povo de Deus. Agora, voltando a falar sobre Miguel, que tinha ajudado Gabriel a vencer no caso, o que aparece aqui no livro de Daniel como o príncipe do reino da Pérsia. Na verdade, esse príncipe do reino da Pérsia seria uma hoste maligna, pelo que eu estou entendendo do texto. E no livro de Judas, capítulo... é o único capítulo no caso, capítulo 1, versículo 9, encontramos o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, quando Moisés morreu, o diabo disputou com Miguel o corpo dele. Porque se o corpo de Moisés tivesse sido encontrado, o povo de Israel acabaria idolatrando Moisés como se fosse um deus. Porque ele já tinha idolatrado, já tinha criado um bezerro de ouro, que o povo tinha perdido a paciência com a demora de Moisés em descer do Monte Sinai, aí obrigou Arão a fazer um bezerro de ouro. E muitas outras vezes, apesar de todos os milagres, todas as maravilhas que Deus fez para o povo de Israel no deserto, o povo de Israel se rebelou contra Deus, e Deus fez com que esse povo corrompido não entrasse na terra prometida. Deus, praticamente uma geração inteira do povo de Israel foi morta por conta da rebeldia, da idolatria, da promiscuidade, uma série de coisas que e certamente se o corpo de Moisés tivesse sido encontrado, o povo de Israel também acabaria idolatrando o corpo de Moisés como se fosse um deus. Então o Miguel, recebendo ordem de Deus, obviamente, acabou trasladando o corpo de Moisés, e eu acredito que Moisés ressuscitou e foi levado para os céus, tanto que Moisés apareceria muito tempo depois, muitos séculos depois. Moisés voltaria a esse mundo juntamente com Elias para conversar com Jesus em cima do monte, na transfiguração. E quando tudo isso acabará? Obviamente que tudo isso chegará ao fim com as batalhas finais que estão registradas no livro do Apocalipse. Na verdade, o livro inteiro do Apocalipse mostra como ocorrerão os últimos dias, os últimos conflitos entre as forças de Deus e as forças do diabo. Mas resumindo aqui, eu lerei apenas o que está escrito aqui no capítulo 9, versículo 19 e 21, no capítulo 20, versículos 7 a 10. Primeiro falando da batalha do Armagedon. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, no caso Jesus, e ao seu exército, que seriam os anjos e a igreja arrebatada, que guerrearia juntamente com Jesus no Armagedon. E a besta foi presa, e com ela falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem.
Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves fartaram suas carnes. Então aqui a derrota dos ímpios, da besta, do caso anticristo, falso profeta, e todo o exército do anticristo derrotados na batalha do Armagedon, pelo próprio Jesus, os anjos e a igreja. Agora, aí o diabo é preso durante 1000 anos, e após os 1000 anos acontece o seguinte: acabando os 1000 anos, aqui já lendo Apocalipse 20, de 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade e a Semai da Amada, no caso Jerusalém, Nova Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para tudo sempre. Aí depois, no restante do capítulo 20, ocorre o julgamento do trono branco, em que todos os ímpios são julgados, cada um conforme as suas obras, e são lançados também no lago de fogo e enxofre. Então, é claro que eu teria muito ainda a falar sobre esse assunto, mas o vídeo ficaria longo demais. Espero que os vídeos que eu deixei aqui nos cartões, na tela final, possam ajudar você a compreender essa realidade que muitos ignoram. É por isso que o Brasil está sendo tão disputado, inclusive no mundo. O Brasil está sendo disputado pelo mundo, e porque existe uma guerra espiritual pelo Brasil. E continue orando, continue até jejuando, se fosse o caso. Eu, no caso, hoje acabei de terminar um jejum pelo Brasil. Nosso país, assim como o resto do mundo, precisa de nossas orações. Se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode impactar uma vida, curte esse vídeo, inscreva-se no canal, Deus abençoe, compartilhe esse vídeo mandando para pessoas, até de pesquisa.